Bom dia, né? Eu estava pensando em passar. Porque é o seguinte: acho que duas sessões que faltam aqui, mas só que é melhor eu não falar delas, não vai dar tempo, não. Aí eu vou falar só aquele teste da série alternada que eu disse que eu ia fazer o vídeo, eu acabei não fazendo, porque eu resolvi fazer esse teste hoje e aí encerro o conteúdo da prova. Tem uma parte aqui, ó, que não vai dar tempo mesmo de falar, senão vocês vão ficar muito apertado com pouco tempo para a prova. Aqui, ó, série de potência, esses, esses três tópicos aqui. Eu queria falar, mas não vai dar tempo, não. E depois, caso vocês precisem, acho que com o que eu já falei, já dá para vocês lerem um pouquinho. Inclusive, essa dúvida que foi tirada, é um conteúdo seria no próximo tópico, série de potência. Mas não vai dar tempo. Muita coisa. E aí, para eu fazer vídeo, a única saída seria eu fazer vídeo, gravar, né? Mas aí ficaria muito conteúdo. Eu não sei se vocês estão me acompanhando ainda, já chegaram nas últimas aulas. É melhor fazer só mais um teste e aí encerra o conteúdo da prova. Tá? Professor, Hum. como o senhor tinha dito na aula videoaula lá, então não vai pedir nenhuma questão assim para usar um método específico. Tipo, a gente pode usar o mais práticos, como o senhor deu na Não, última vocês aula, né? podem. Isso, vocês podem fazer qual o método que vocês acharem que funciona. Não vou pedir, é fácil o Certo. método. Quinta-feira vai ser revisão, quinta é feriado. Aí, mas se vocês quiserem que eu fale alguma coisa, isso, vai ser 10 questões do mesmo jeito da outra. Mas eu não queria mais passar conteúdo, eu acho que senão ficaria muita coisa. Eu acho que não ia dar tempo, já é semana que vem já. Mas assim, a, isso, é a mesma ideia. Terça-feira vai ser a prova e vocês vão entregar até no outro dia, meia-noite, né? Mesma coisa. Todas as provas serão iguais, assim, a mesma ideia. Aí, depois, aí, assim, vocês vão usar o método que vocês quiserem, tá? Porque não tem muito sentido eu ficar. é, no geral, assim, não tem muito sentido. Acho que é a 20 hoje, né? A ideia é provar se converge ou não. Aí o teste não faz, assim, não tem. Tanto faz o interesse, o resultado final é o que importa, né? Se converge ou não. O, o, o teste é com vocês. É até melhor, porque tem umas assim, tem umas que com o teste da alternadas, com o teste da raiz da razão sai bem fácil. E sem esse teste, para você fazer de outra maneira, fica bem difícil. Então é a que vocês acharem que funciona, né? Ó, pois é, quinta. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo revisando. Não sei se vocês querem que seja ao vivo ou seja gravado. Enfim, se vocês quiserem, vocês me avisem. E terça vai ter aula também, viu? Antes da prova, do mesmo jeito, tirando dúvida. Ok. Ó, séries alternadas. O que é uma série alternada? Primeiro eu vou dar um exemplo aqui. Essa aqui seria a sessão antes da sessão da aula anterior, né? Mas não tem nada demais não, pessoal, é bem simples. Uma série alternada, aliás, primeiro eu vou dar um exemplo de uma sequência aqui alternada, por exemplo. Vou dar esse exemplo aqui, todo mundo fala.
menos 1 elevado a n, né? Se eu fosse escrever os termos dessa sequência, a partir do 1, né, tirando 0, seria assim, né? Por exemplo, se o n for 1, eu tenho menos 1. Se o n for 2, aí menos 1 elevado a 2 dá 1. Se o n for 3, aí dá menos 1. Se o n for 4, 1, e assim por diante, né? E aí vocês podem perceber que os termos de ordem ímpar... Vocês estão ouvindo isso? O vizinho aqui, ele fala, parece que ele tem um microfone falando. E é porque tá do outro lado da rua. Vocês estão ouvindo isso? Então não, né? Tomara que não. Ele fala muito alto. Aí, sim, vocês podem ver que os termos de ordem ímpar, eles têm um sinal negativo e os de ordem par sinal positivo, né? Elas vão trocando de sinal, ou seja, elas vão se alternando, né? Por isso que tem uma sequência que é, digamos, sequência alternada. Pode pensar na sequência que os termos de ordem ímpar, eles têm um sinal e o de ordem par tem outro sinal, que nesse caso, né, essa sequência vai ser menos 1, se o n é ímpar, né? Tá vendo? O n aqui que eu tô falando é o expoente, né? Quando o n for ímpar, toda vez que o n for ímpar, o menos 1 elevado a um número ímpar vai ser menos 1. E o outro aqui, se o n é par, né? Novamente, se menos 1 elevado a um número par é um número positivo, né? Então vai dar 1 sempre. Uma série alternada vai ser uma série que vai trocar os termos quando eu for somar, eles vão mudar de sinal, né? Uma série desse tipo aqui, ó. Uma série desse tipo aqui. É menos 1 elevado a n menos 1 vezes 1 ABN, a n variando de 2, né? Aqui tem 1 aqui. Aqui tá variando de 1. Aqui pode ser 1, né? Uma série desse tipo. Aí quando eu for somar, vamos supor que eu vou distribuir os termos aqui da série, né? Eu vou obter o quê? Quando o n for 1, eu vou obter menos 1 elevado a 0, que é 1. E aí eu vou ter o B1. Aí quando o n for 2, aí vai ficar menos B2. Aí mais B3. E aí menos B4. Mais B5. E aí por aí vai, né? Menos B6, tal. Ok? Então, série alternada é uma série que os termos vão se alternando de sinal. Eu somo, depois subtraio, depois somo uma coisa, depois subtraio outra e por aí vai. Para esse tipo de série, tem um critério específico para saber se ela converge ou não. Ok? Sim, um exemplo de série alternada, né? Que eu vou colocar o mesmo exemplo aqui. E daqui a pouco a gente vai verificar se converge ou não. Vou pôr para essa daqui, ó. Então, isso aqui vai ser, quando for 1, né? Vai ser 1 menos 1 meio, né? Quando for 2, aí menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, parará. Tá? Menos... Isso aqui, essa série converge, mas, por exemplo, vamos supor que já que vocês teve aquela pergunta, qual é o teste que eu uso, né? Por exemplo, nesse caso, vamos supor que o exercício fosse determinar se essa série converge ou não. E aí vocês resolveriam, vamos usar o teste da razão, que ele é o mais fácil mesmo. Aí eu chamo a n, isso aqui, né?
E aí, consequentemente, eu vou lá, calculo aquele limite, né? Eu já fiz esse cálculo aqui, mas vale a pena fazer de novo. Aí, por exemplo, a n mais 1, né, só para ficar claro aqui, onde tem n, eu coloco n mais 1, né? Então, fica menos 1. Quando aqui for n mais 1, então vai ficar n mais 1 menos 1, vai ficar só n sobre n mais 1. Tá? Então, é menos 1 elevado a n sobre n mais 1, sobre menos 1 elevado a n menos 1 sobre n. Aí eu vou fazer o cálculo aqui, mas esse limite aqui vai dar 1. E ele dando 1, pelo teste da razão, ele é inconclusivo, né? Esse aqui eu vou escrever como menos 1, assim. Ok? E aí que vai ficar simplesmente limite de n sobre n mais 1, que é 1, tá? Então, pelo teste da razão, ele é inconclusivo. Mas, pelo teste que eu vou mostrar agora, das séries alternadas, a gente vai conseguir determinar se ela é convergente ou não, tá? Então, quando tiver uma alternada, você pode, não necessariamente, primeiro, né? Não necessariamente esse teste vai funcionar, mas testem ele primeiro. Mas pode ser que a série seja alternada, o teste da série alternada funcione, mas um outro teste pode ser mais fácil de aplicar, né? Resumindo, né? Qualquer série que você tiver, teste primeiro da razão, mesmo que seja alternada, porque é mais fácil de verificar. Então, vamos lá primeiro para o teste da séries alternadas. Como é que ele coloca aqui? Teste da série alternada, né? É o seguinte. Então, se a série aí satisfaz duas condições, né? Satisfaz. Acho que alguém quer entrar. Tá querendo entrar. Deixa eu ver aqui. Não deu certo. Então, se a série satisfaz essas duas condições, né? A sequência... Ah, tá. Essa Bn aqui, ela tem que ser positiva, viu? Parênteses aqui, Bn maior que 0. Então, você tem uma série, você quer testar se ela converge ou não. Então, a primeira condição é que ela é decrescente, né? A Bn, para todo n. E o limite da Bn é 0. Se essas duas condições ocorrerem, a série vai convergir. Tá? Então, ocorreu o item A. Você tem uma série nesse formato aqui. Ocorreu o item A, ocorreu o item B. A série, eu consigo aplicar, pelo teste, ela já converge direto. Agora, tem um detalhe que é importante eu falar, não só para esse teste aqui, mas em todos, que é o seguinte. Suponha que você está testando esse teste, por exemplo, e o item A não funciona. O item A ou o item B, qualquer um dos dois, não sendo verdade, não significa que a série seja divergente, tá? Porque às vezes vocês podem pensar assim, como aquele teste eu não consigo aplicar, ela diverge. Não. Simplesmente a conclusão é que você não consegue provar nem que converge nem diverge usando aquele teste. Só isso. Por exemplo, se o limite do Bn não for 0, você não pode dizer nada. Simplesmente você não pode concluir a partir desse teste que ela
é convergente ou não. E aí, por exemplo, né, vamos aplicar justamente naquela série que eu acabei de escrever, se ela converge ou não, né? Nós vimos que pelo teste da razão deu inconclusivo, né? Aí eu quero agora saber se ela converge ou não. E aí, por exemplo, quem é esse ABN, né? Quem seria BN? Você pode olhar isso aqui como um sobre N, né? A BN aqui, ela é justamente um sobre N, né? Que é a sequência que fica aqui, ó. Multiplicando menos 1 elevado a N menos 1. Aqui também não precisa ser necessariamente N menos 1, não, viu? Dependendo do formato da série. Então, BN sendo 1 sobre N, né? Aí eu tenho que concluir. A primeira a ser verificada, eu vou fazer o item B, porque o item B é mais fácil, né? Esse limite aqui, ó, se Bn é 1 sobre N, qual é o limite da Bn, ou da 1 sobre N, quando N tende a zero, né? É zero. Então, o item B tá ok aqui. Ou seja, a Bn desse exemplo, ela satisfaz o item B. Agora, ela é decrescente? Será que ela é decrescente? Aí tem duas maneiras de verificar que ela é decrescente, e é bom que vocês, digamos assim, tenham ciência das duas maneiras, né? A primeira, que é o seguinte, é você observar, note que, aí você observa que n mais 1 é maior que n. Quando eu inverter, eu vou obter que 1 sobre n mais 1 é menor que 1 sobre n. E aí, isso aqui é justamente, ó, Bn mais 1, e esse aqui é justamente a Bn, né? Lembrando que Bn é 1 sobre n, né? Ou seja, só, digamos assim, seria uma prova, né? Ou seja, isso aqui é menor que Bn mais 1. Ela é decrescente. Aí, por que eu estou fazendo essas duas maneiras? Porque é o seguinte, nesse exemplo aqui, esse cálculo que eu fiz aqui, é um cálculo não é tão difícil, você provar que ela é decrescente fazendo essa dedução que eu fiz aqui. Só que existem outros exemplos que, para provar isso, não é tão simples. E aí, é que você recorre a a segunda ideia, que essa segunda ideia você pode usar geral sempre, né? Por exemplo, Bn, a expressão dela é 1 sobre n, tá? E aí, a partir disso, você define uma função. É a mesma ideia que foi feito pelo teste da integral, né? No teste da integral, para ver que uma série converge ou não, ela tem que ser decrescente, a expressão lá. E aí você usa a derivada, né? A partir disso, você define uma função, 1 sobre x, e aí você deriva. Você deriva, a derivada de 1 sobre x ali vai ser menos 1 sobre x ao quadrado, e ela é negativa, essa expressão aqui sempre é negativa. E como a derivada é negativa, implica que a f é decrescente, e ela sendo decrescente, você pode, por exemplo, sendo decrescente, o f de n mais 1 é menor do que o f de n. E aí, quem seria o f de n, né? Como o f de x é 1 sobre x, o f de n é justamente, aliás, o f de n mais 1 é justamente 1 sobre n mais 1, que é menor do que 1 sobre n. Que prova justamente que Bn mais 1 é menor do que Bn. Só recapitulando aqui o negócio do cálculo. Ó. Lá do cálculo 1, se a primeira derivada for negativa, implica
que a função é decrescente. E o que significa uma função ser decrescente? F é decrescente se vale essa condição aqui, ó. Se A menor que B implicar que F de A é menor que o F de B, tá? Por isso que eu usei aqui, ó, como a primeira derivada é negativa aqui, aí do cálculo 1 a gente sabe que ela é decrescente, e aí como ela é decrescente, vale essa condição em azul. A menor que B vai implicar que o F de B é menor que o F, perdão, o F de A é menor que o F de B. Por isso que, como eu sei que N... Não, perdão, decrescente é o contrário, eu tô... Aqui, ó, muda esse sinal aqui, viu? Porque aqui é crescente, decrescente é assim, pronto. Por isso que aquele F de N mais 1 ficou menor do que o F de N, porque N mais 1 é maior do que N, e vai implicar que no F muda o sinal, né? O F de N, que é o que está abaixo, eu vou escrever no formato que está ali em cima, N menor que N mais 1, tá? N menor que N mais 1, no F vai inverter, então F de N é maior do que o F de N mais 1. Então, só assim, recapitulando esses dois itens, o primeiro, esse item B, geralmente é mais fácil, que você calcula o limite, simplesmente. O segundo, para determinar se a função Bn é decrescente ou não, é que você tem duas maneiras de fazer. Ou você deduz de alguma forma, e aí tem que ser uma coisa assim, depende muito do exemplo, basicamente você tem que provar que isso aqui, que o Bn mais 1 é menor que o Bn de alguma maneira, se não tendo exatamente uma lógica de como começar, ou você, a partir da expressão da Bn, você define uma função, e essa função você calcula a derivada e vê onde a derivada é negativa. E a partir daí, para provar que ela é decrescente, poder fazer todo esse cálculo. Ok? Mas é muito mais difícil fazer isso aqui do que o teste da razão. Caso o teste da razão funcione, né? Em substituição desse teste. Porque se for inconclusivo, aí você tem que usar outra coisa, né? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Ó, essa daqui. Aí, esses exemplos aqui, pessoal, eu recomendo que vocês façam usando qualquer teste, viu? Já que eu não vou impor, não, nenhum teste, mas aqui, esse aqui eu poderia usar o teste da série alternada, mas, por exemplo, para resolver uma série dessa, você não necessariamente precisa fazer a série alternada. Você pode testar um outro teste primeiro. Porque o da alternada, assim, a sua função, a sua Bn, né, seria n sobre e elevado a n. Aí você teria que primeiro provar que o limite vai a zero, que vai a zero aqui, de fato, e depois teria que provar que ela é decrescente. Mas, como eu falei, na prova, vocês podem usar o teste que vocês quiserem. Então, nesse caso aqui, já vou fazer usando outro teste. Apesar do exemplo estar na série alternada, para testar logo se eu posso fazer de jeito mais fácil, né? Por exemplo, eu vou usar, como eu falei na aula passada, se tiver algum expoente, já sugere que o teste da raiz possa funcionar. Não é que ele irá funcionar, mas sugere que talvez funcione. Aí eu vou usar o teste da raiz aqui. Aí, para o teste da raiz, você tem que usar o termo todo, né? Tudo isso aqui, né? Se chama, o termo geral vai ser
né? Aí, o módulo dele. Em módulo, é exatamente isso, em módulo. Esse aqui vai ser sempre... Não, eu vou fazer aqui. E é muito bem. Aí aqui vai ficar módulo disso, né? Vezes o módulo do outro. Aí o módulo desse aqui é sempre 1, tá? Dependendo do sinal, vai ficar 1 menos 1, 1 menos 1, mais o fato que em módulo é sempre 1. E essa expressão aqui, ela é sempre positiva. Então, e o módulo disso é n sobre e elevado a n. Agora eu calculo o limite da raiz enésima daquilo ali. Então, vai ficar raiz enésima. Aqui vai ficar raiz enésima de n sobre raiz enésima de e elevado a n. Aí, ó. Esse que vai cancelar, né? Vai cancelar aqui. E vai ficar esse limite, né? Da raiz enésima de n, sobre e, quando n tende a mais infinito. E aí, esse limite aqui eu já fiz, né? Esse limite aqui eu até falei já em outra aula. Aí, esse aqui vocês podem usar como propriedade, né? Limite da raiz enésima de n, quando n for para mais infinito, é 1, tá? Então, aqui fica exatamente 1 sobre e. E 1 sobre e é o quê? É menor que 1, né? Porque o e é maior que 1, e aí 1 sobre e menor que 1. Então, como o limite pelo teste da raiz é menor que 1, o que a gente conclui? Que ela converge, tá? Então, mesmo sendo alternado, vocês podem usar outros testes, né? Vocês podem não, vocês devem, né? A série menos 1. Aqui é o mais, né? Eu botei foi o menos ali. O que eu botei? É, só N mesmo, né? Aqui no livro tinha N mais 1, mas tanto faz. Não interessa aqui, sim. Converte. Ok? Porque é muito mais fácil. O teste da razão e da raiz é muito mais efetivo. É mais fácil de aplicar eles e eles podem se encaixar em qualquer série. Se eles não funcionarem, aí é que complica, né? Se der 1, aí tem que encontrar um outro argumento, um outro teste que funcione. Ok? Se subtrair o resultado por negativo também dá para provar que ela é crescente. Como assim o resultado por negativo? Não entendi. Ah, se subtrair e o resultado for negativo. Subtrair como? Falando assim, subtrair o n mais 1, botar n mais 1 menos n. Daí é negativo, também é decrescente? Ah, sim, se você... Ah, também, né? Nesse caso, n mais 1, você está dizendo assim, tá dizendo menos n, né? Aí vai Isso. dar 1, é positivo, né? Ou então, se você pegar a expressão, você está querendo é assim, né? Provar que é negativo, né? É decrescente. É isso, né?
Eu queria saber se fizer esse método aí, se fizer isso, dá decrescente. Tá, também dá. Né, que você vai. É a mesma. Você pode. Acho que é até mais fácil sempre começar assim. O problema desse argumento é que tem expressões que ele é muito difícil fazer isso. Porque nesse caso aqui, você faz o cálculo, né? N menos N mais 1. Você deve ter feito aí, né? E fica assim, né? E aí, essa diferença, né? É igual a uma expressão que é negativa. Então, ela é negativa. E provoca decrescente. Certo. Aí o problema é que em algumas situações, essa conta aqui, daqui para cá, ela é bem complicada. Aí nem sempre fica tão simples assim. Aí você pode usar aquele argumento da derivada, né? Depende muito da situação. Porque, nesse caso aqui, a da derivada é pior, né? Fazer a da derivada. Caso você não veja, pior mais ou menos, né? Uma conta a mais aqui não tem tanta diferença, não. Que é muito mais fácil, mais rápido fazer esse. Acho que do jeito que você fez até melhor. Mas às vezes a expressão é muito esquisita, e aí fica até melhor derivar, mas depende muito do exemplo. É exemplo a exemplo, né? Mas em geral a prova é assim mesmo, você pega a diferença e vê se é positivo ou não. Ou negativo ou não, né, nesse caso. Professor, Hum, em exemplos como tipo da P-série ou aquele da razão, que é entre 0 e 1, vai convergir e tal, se cai na prova exemplos assim, tipo, para ajudar em uma série, a gente tem que demonstrar que, por exemplo, na P-série vai não, ser convergir quando é maior que 1, ou já pode ir direto. não, vocês já é para usar, que a P-série, a P-série lá converge com P maior que 1, né? Vocês já Sim, vão aí usar tipo, o isso, professor quer que... Ah, tá, entendi. Pode jogar direto. né? Por exemplo, se vocês quiserem comparar, né? Tem alguma, sei lá, tem alguma, aí você compara com a P-série. Aí você fala, como isso aqui é uma P-série e o P é maior que 1, ela converge e acabou. Você não tem que mais provar que ela Ah, é... certo. Entendi. A mesma coisa é qual é a outra? A geométrica. Você só tem que dizer como ela é geométrica e o raio é menor que 1, entre menos 1 e 1, aí ela converge, ou então o contrário diverge. Porque elas vão servir para vocês compararem com outras. Não precisa mais provar que elas já convergem ou divergem, não. Tudo que eu falei aqui, vocês podem usar. Na verdade, a função dessas séries é justamente para isso. Para você usar elas para provar a convergência de outras, né? Ó, tem uma aqui, pessoal, que ele não é tão fácil, não. Para vocês verem como, por exemplo, que eu não testei o teste da... Aliás, esse aqui não. Vocês lembram daquele da aula passada? O conteúdo da prova é só até aqui, viu? Eu não sei como é que vocês estão, se vocês estão até que aula vocês já assistiram, porque a parte de série de potência não vai dar tempo de falar mais, não. É melhor eu vou dar esse tempo para vocês tentarem resolver. Mas, por exemplo, é aquele mesmo da aula passada, né? Que eu usei. Primeiro eu tentei, e aí não deu certo, né? E depois eu usei o da raiz, mas foi inconclusivo. Aí eu pensando em usar, esse é o pior. Ó, esse tipo de série aqui é a pior situação que vocês podem encontrar na prova, por exemplo. Que não funciona o da raiz ou da razão. E aí tem que ser outro teste. O café já tá gelado. Aí eu tava pensando talvez usar o do limite. Vocês lembram o teste do limite? Vocês não estão lembrando mais do teste do limite.
Mas, por exemplo, eu nem lembro mais do enunciado também, né? Mas o bom de fazer uma prova pesquisada é que vocês não tem que lembrar, né? Porque vocês vão pesquisar, né? Eu acho que não tem nenhuma ordem com as séries, não, né? Basta calcular o limite do quociente, né? Bn sobre a n, né? Você tinha, assim, o teste do limite. Eu acho que é um dos piores testes para aplicar, porque você tem que adivinhar certas coisas, né? E não é... No caso, adivinhar seria o jeito coloquial de dizer que você tem que deduzir algumas coisas que não é tão simples. Mas, por exemplo, calcula esse limite, né? Se o C for positivo, aí ou ambas convergem ou ambas divergem, né? Esse era o teste. Só quero saber, para ter certeza se não tem nenhuma... E aqui a única restrição que eu tenho é que as duas são positivas, tá? Não sei se vocês já chegaram aí nessa parte. Porque dependendo de onde vocês estão estudando, né? Muito bem. Esse teste é muito complicado de aplicar, porque você tem que adivinhar uma outra. Aí eu pensei o seguinte, em chamar, por exemplo, a BN, que é a série que eu estou estudando ali, né? Será que funciona? Eu só pensei, eu não cheguei nem a arriscar. BN como a série que eu quero. E a N como sendo 1 sobre N, tá? Eu calculo o limite de BN sobre a N. De BN sobre a N. Aqui vai ficar assim, né? Aí vai ficar 1 sobre... Deixa eu dar um zoom aqui. Porque... 1 sobre N elevado a 1 mais 1 sobre N vezes N, né? Isso aqui, acho que... Vamos ver se funciona. Se não funcionar, aí... Bom, aí N vai ficar... vou escrever... A ideia é o seguinte, eu escrevo N vezes essa fração 1 sobre 1 mais... Aliás, 1 sobre N elevado a 1 mais 1 sobre N, você escreve como N elevado a menos o expoente, né? Só para facilitar, tá? Agora vai ficar 1, que é o expoente do N, aqui, menos aquilo ali, né? Acho que vai dar certo. Mas... Então, vai ficar 1, ó, conserva a base soma dos expoentes, né? Menos 1 sobre N. Aqui, tá? Porque o menos aqui, ó, distribuo aqui. Aí, cancela aqui. Pá, pá. Então, nós teremos N elevado a menos 1 sobre N, tá? Que é simplesmente limite de 1 sobre N elevado a 1 sobre N, que é a mesma coisa de limite de 1 sobre raiz enésima de N, quando N for para mais infinito. Então, só recapitulando, naquela série lá que ficou nessa série aqui, né, eu quero saber se converge ou não. Aí me veio a cabeça, isso que é o problema dessa prova. Certas coisas não tem muita lógica, né? De uma série, por exemplo, dessa aqui. Aí me veio a cabeça o teste do limite, e aí eu tentei comparar com essa daqui, porque eu já tinha feito o cálculo mental e tinha visto que talvez funcionasse. Muito bem. Aí o teste do limite, só recapitulando, né? Eu calculo esse limite aqui, Bn dividido por An. Se o limite der um número positivo,
ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem. Então, só pode ocorrer esses dois casos, ou as duas convergem ou as duas divergem, lembrando que os termos devem ser positivos, né? Aí, muito bem. Aí eu deduzi aqui, esse aqui que é o problema, tá? Vocês têm que deduzir essa a n aqui, que eu vou comparar, e aí tem ainda o cálculo do limite. Calculei o limite aqui, deu isso, deu isso aqui. Aí esse limite aqui dá quanto, né? Ele vai dar exatamente 1. É o mesmo limite que apareceu agora há pouco, né? Que eu já falei que vocês, como eu já fiz numa videoaula aí, esse aqui vocês podem usar como propriedade, tá? Esse limite aqui é sempre 1. Então, o limite deu 1. E aí, recapitulando, eu calculei o limite da Bn sobre a n, e ele deu 1, que é um número positivo. Aí, pelo teste do limite, ou ambas as séries convergem, ou ambas divergem. Mas ambas as séries não podem convergir, por quê? Porque eu já sei que essa n aqui, ó, que eu peguei lá no começo, é 1 sobre n, e essa é a série harmônica, e ela diverge. Então, a única opção que vai restar é que ambas as séries divergem, né? Porque ambas não podem convergir, porque eu já sei que uma vai divergir. Então, como ambas divergem, a Bn ali vai divergir, tá? Aí, pelo teste do limite, como a n ele vai divergir, né? Como diverge, tem-se que a Bn vai divergir. Ok? Esse daqui é um exemplo que é difícil, porque você tem que deduzir a outra. Eu lógico que talvez eu não testei outro teste, né? Eu só pensei, veio na minha cabeça só esse aqui. Mas é justamente daquela seção final, onde são várias séries, né? São 38, mas não, nela você só diz, prove que converge ou diverge. Aí o teste a pessoa tem que deduzir. Porque é muito mais fácil eu deduzir se ela converge ou diverge, se eu sei de antemão qual é o teste que eu vou ter que usar. É muito, por exemplo, deduzir que você tem que usar a série, o teste do limite na seção do teste do limite é mais fácil do que simplesmente uma série jogada assim, aleatória, e eu ter que deduzir qual teste que eu vou usar. Ok? Então, aquela lá que ficou na aula passada, ela diverge pelo teste do limite. Mas não é uma coisa tão simples não, viu? Depois, por isso que é importante vocês tentarem fazer, para vocês sentirem a dificuldade. Ok? Eu não sei, vocês estão em que aula já? Vocês já estão nessa... Não sei onde é que vocês estão ainda, ou se vocês já começaram. É muita coisa, né? Vamos lá para mais algum exemplo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A prova de integrais impróprias até o teste alternado, é isso. Impróprios até o teste alternado. Aí eu vou ver como é que eu vou cobrar, porque séries você pode usar tudo, né? Todas você pode usar sequências séries, como é que é? Sequências integrais impróprias na série, né? Pelos testes. Ok? Eu tenho uma aqui, eu não testei. Aliás, tem uma aqui que eu achei que ela é uma série difícil. No livro aqui do Sturt. Alguém tem uma pergunta sobre essa anterior? Porque o problema dessa que eu fiz agora, é justamente deduzir a n, né? O cálculo vocês entendem, claro. Mas o difícil é deduzir e ainda ter a percepção que o cálculo vai funcionar, porque não é só... Eu não posso escolher uma n qualquer aqui, né? Só voltando nessa aqui. Eu não posso escolher uma n aqui
e no final não der não der um número positivo, né? Der alguma coisa. Ok? O problema é que a maioria dos exemplos que eu pego aqui, o limite vai zerar, né? E aí não conclui nada. Mas difícil é deduzir a N e ter a percepção que o limite ainda vai ser um limite que vai me ajudar. Esse aqui eu achei um pouco... Eu não sei, né? Porque eu não... Essas questões pares, não sei se vocês já perceberam. As ímpares, elas são mais fáceis e tem a resposta. E as pares são mais difíceis e não tem a resposta. Essa daqui, por exemplo. É uma série alternada. Só que... Como é que você vai, digamos, provar que a série converge ou não? Não é usando o teste. Isso aqui, o teste já não funciona. Eu não testei, mas eu já sei que não funciona. A ideia desse caso aqui é você provar que o limite do termo geral, ele não é zero. Porque você lembra o teste da divergência? Já lembrando, aqui é como se fosse uma revisão também, né? Da divergência, né? Se o limite, isso aqui é diferente de zero, né? E, ou não existe, né? A série diverge. Eu vou colocar só ou não existe. A série diverge. Aí a ideia é mostrar que esse limite aqui, ó, ele não é zero, tá? É qualquer outra coisa aí. Porque se ele não for zero, ele vai divergir. Então vamos lá. A ideia é calcular esse limite aqui, ó. Limite de menos 1. No final dessa aula aqui, eu vou colocar algumas propriedades, entre aspas, né? Porque tem alguns exercícios aqui do Sturt que são resultados importantes de sequência, mas eu vou colocar para vocês como propriedade. Aí vocês podem usar na prova, caso seja necessário, né? Porque tem muita questão que, como eu não fiz todas, cada série o argumento é um pouco diferente, né? Aí a ideia aqui é o seguinte, ó. Só para vocês terem... Por exemplo, tem uma propriedade assim que é o seguinte: se o limite o limite do AN é zero, se somente se o limite do módulo de AN for zero. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque no lugar de calcular o limite do módulo dessa daqui, perdão, do limite do módulo não, do limite dessa expressão toda, eu vou calcular o limite do módulo da expressão. Fica mais fácil, porque não tem esse menos 1 aqui. Dá para fazer com menos 1 e 1. Eu vou fazer as duas maneiras, aí vocês decidem qual é o melhor, né? Mas, de qualquer maneira, você tem que usar alguma propriedade extra para calcular esse limite aqui. Então, primeiro essa daqui, que o limite é zero, só se o limite do módulo é zero. Aí eu vou calcular o limite do módulo dessa expressão, porque é mais fácil. E por que é mais fácil? Porque o limite do módulo, o menos 1 ali, ele vai sumir. Ele em módulo é 1. Tá? Ok? Então, quando eu calculo esse limite aqui, aqui vai aquela mesma propriedade. Módulo produto é o produto dos módulos. E aí... Tá gravando. Toda vez eu tenho a impressão que não tá gravando. Aí isso aqui vai ser 1.
Aí esse limite aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser 1, né? Porque você pode tanto colocar o grau em cima do grau, né? Que nem polinômio, então pode botar o n ao quadrado e em evidência da mesma coisa. Tá? Aí cancela aqui, esse aqui vai para zero, né? Esse aqui vai para zero, aí esse limite aqui vai dar justamente 1. E por que eu estou fazendo isso, né? O limite do módulo eu vou chamar essa expressão toda de AN, tá? Tudo isso aqui eu chamar de AN. Então, o limite do módulo de AN, ele deu 1. Limite do módulo da AN deu 1. Implica que um limite sem o módulo é diferente de zero. Por que esse limite aqui é diferente de zero? Aí você pensa contrapositivo, né? Porque se ele for zero, aí entra aquela propriedade. Se ele for zero, o limite com o módulo também é zero, tá? Mas o limite com o módulo nós calculamos aqui e ele deu 1. E aí, esse final aqui significa o seguinte, não interessa o valor do limite, não. Só interessa que ele é diferente de zero, caso exista, né? Ok? Só interessa... na verdade, o limite ele não vai existir. Mas o fato é que ele é diferente de zero. Ele é diferente de zero, sendo diferente de zero, a série vai divergir. Que eu não tô dizendo que existe o limite, não. Só tô dizendo que ele é diferente de zero. Mas o fato é que ele não vai existir. Então, ela vai divergir por causa que o limite lá não vai ser zero. Ok? Mas, de fato, como é que eu provo, por exemplo, que esse limite aqui não existe? Aliás, como é que você prova que um limite em geral de um limite de uma sequência que ela vai alternando não existe, né? Aí tem um método, não é nem um método, mas uma ideia que geralmente todo mundo usa. E aí, é o que é um exercício aqui do Sturt, mas vocês podem usar com propriedade. Porque teria que provar, e aí todas essas provas usa a definição de epsilon, não é nem epsilon e delta, né? Porque epsilon e delta é para função, aquela de epsilon e n0, né? Deixa eu só olhar aqui o exercício. O difícil é justamente você saber que tem que usar esse exercício, né? Por isso que esses exercícios são tão difíceis. Cadê o exercício? Enfim, eu não achei aqui não, mas eu sei ele decorado. Então, nossa, mas tá lá escondido lá, não. Mas o exercício é o seguinte, ó. Exercício. Ó, aliás, eu vou mostrar aqui, na verdade, no livro, que é até melhor, né? O exercício é o seguinte, se eu tenho uma sequência aqui, os termos de ordem ímpar convergem para o valor de pares para o mesmo valor, então a sequência converge. Ó, exercício 92 aqui, ó. Lá no final, aqui. Aqui você prova usando a definição mesmo, aqui. Está dizendo o seguinte, se eu vou escrever do jeito que está ali, depois eu vou explicar o que isso significa, né? Se o limite de A2N, se ele for igual a um L, e o limite 2N mais 1
for igual a L também, então o limite da sequência é L. Isso aqui não é uma propriedade, né? Geralmente é um exercício mesmo e você usa depois ele para fazer várias coisas. Mas imagina uma sequência que os termos de ordem par, o limite é um valor L, e os termos de ordem ímpar, o limite é o mesmo valor. Então, o limite da sequência geral é L, tá? Existe é igual a L. E para que esse exercício serve? Ele serve para você entender, na verdade, a contrapositiva, que é a consequência desse exercício aqui, é que se os limites de ordem par e de ordem ímpar forem diferentes, é diferente do... Então, se esses limites forem diferentes, o que significa? Que significa que o limite da sequência não existe. Não existe, tá? Porque se existissem, eles seriam os mesmos aqui, ok? Caso esse limite exista, o limite da sequência de ordem ímpar, aqui na verdade é se somente se. Deixa eu tirar esse se aqui. No livro só está o então, mas é se somente se. Os limites de ordem par e ordem ímpar dão L, o limite da sequência geral dará L, e se o limite da sequência geral for L, os limites de ordem par e ordem ímpar serão L também. E aí, eu vou pegar um exemplo aqui, só para esclarecer exatamente limite de ordem par, limite de ordem ímpar. Isso aqui é basicamente para entender, por exemplo, por que essa série aqui diverge. Tá? Acho que é assim, uma das ideias, né? Claro que toda ideia aqui é válida, mas sim, vocês podem fazer de outro jeito. Eu acho que talvez pelo teste da razão, talvez saia, mas vai ser uma conta muito grande. Mas saindo não interessa o tamanho da conta, né? Ó, por exemplo, vocês lembram daquela série, perdão, da sequência, menos 1 elevado a n menos 1? Menos 1 elevado a n menos 1, não, menos 1 elevado a n, ou n menos 1 também, tanto pode ser também. Aí essa sequência, ó, eu escrevi ela aqui. Alguém escreveu alguma coisa aqui, problema. Então, eu vou escrever ela como menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Então, os termos aqui, ó. Os termos. Então, aqui é o x1, aqui é o x3, né? x5. Então, o x2n mais 1, 2n mais 1 é a forma que você escreve o número ímpar, né? Isso aqui é sempre menos 1 para todo n. E aí eu tenho x2, x4, x6, x2n vai ser sempre 1 para todo n. Ou seja, os termos de ordem ímpar são iguais a menos 1, e os termos de ordem par são iguais a 1. E aí, quando eu calculo o limite dos termos de ordem ímpar, ele vai dar quanto? Como a sequência é constante igual a menos 1, esse aqui sempre vai dar menos 1. E o limite dos termos de ordem par vai dar o quê? Vai dar 1, porque a constante sempre igual a 1. Então, como os limites são diferentes, isso aqui é um critério para dizer que o limite não existe, né? Esse limite aqui, ó, não existe. Porque se existisse, aí você pensa na contrapositiva, caso existisse, esses dois limites necessariamente seriam iguais, tá? E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque a ideia para provar que esse limite aqui não existe, esse aqui, é justamente esse aqui, ó. Esse limite que não existe é justamente
a de pegar o termo de ordem par e o de ordem ímpar. O de ordem par vai dar uma coisa e o de ordem ímpar vai dar outra coisa. O de ordem par ali vai dar 1 e o de ordem ímpar vai dar -1. Se eu quiser calcular, provar que esse limite aqui não existe, né? -1. Depois eu calculo. Isso aqui é o AN que eu falei, né? Quando eu calculo A2N, vai ficar -1. Deixa eu fazer com outra cor. O 2N vai ficar... Onde tem N, você coloca 2N, né? Aí, o bom é que aqui vai dar sempre 1. -1 elevado a um número par é 1 sempre, tá? Aí aqui vai ficar 4N2 sobre 4N2 mais 2N mais 1. Aí esse limite aqui vai dar 1, né? Porque você pega... Ai, coisa chata quando isso acontece. Você vai pegar o termo, o polinômio... polinômio não, o termo de maior grau em cima do termo de maior grau vai dar 1. Isso aqui vai dar 1 sempre, que eu pego esse sobre esse, né? Quando você pegar o A2N mais 1, vai dar -1. Só fazer o cálculo. Onde você substitui, que a diferença vai estar aqui, ó. A diferença vai ser nesse, que esse vai ser -1. Aí esse aqui vai... Não interessa o valor que vai aparecer aqui, porque ele vai ser o mesmo que vai aparecer aqui. E aí vai dar 1. E com o menos que tem aqui, vai dar -1. Ok? Vocês podem tentar fazer esse cálculo, mas não tem nada de outro mundo. Mas vocês fazendo, eu não vou fazer aqui não. É só repetir a conta. Isso aqui vai dar -1. Ou seja, eu peguei os termos de ordem par dessa sequência aqui. Dessa. O limite deu 1. O de ordem ímpar deu -1. Ou seja, esse limite não existe. Como esse limite, o limite do termo geral não existe, significa que a série diverge, tá? Então, é uma outra maneira, assim, é o teste da divergência. O problema é que, para determinar se o limite existe ou não, não é tão simples, que você teria que usar aquele argumento das pares para algum lugar e das ímpares para outro lugar. Ok? Por isso que depende muito da série. Depende muito do exemplo. Mas aqui, no braço, vocês podem calcular o limite, que também dá certo. Ah, não. Assim, agora, eu lembrei agora por que eu peguei esse exemplo aqui. Porque o teste da razão não dá certo. Esse é o ponto. Vamos... Porque senão não teria sentido... Eu tinha pego isso aqui, não teria sentido fazer toda essa conta para dizer que o da razão dá certo. Agora que eu lembrei. O da razão não dá certo. Porque com o da razão, quando você fizer aqui, você faz uma conta grande, aí vai dar N... Mas é para dar 1, esse limite aqui, ó. Se eu não tiver errado na minha conta. Mas eu só fiz de cabeça, tá? Não... É para dar 1. E aí é inconclusivo. O da raiz também não chega em lugar nenhum, porque vai ficar a raiz enésima disso aqui tudo, né? E aí, esse aqui tem que ser assim. E eu não testei o da alternada, mas você teria que pegar essa função, de alguma maneira provar que ela... Eu não estou dizendo que não dá para fazer de outra maneira, né? Mas se der, talvez seja pior do que o que eu fiz aqui. Teria que provar que essa daqui é menor que 0, né? Aí teria que derivar. Eu fiquei com preguiça de derivar essa função aqui. Achei melhor fazer esse método. Foi o que eu lembrei na hora, né? Então, essa diverge por quê? Porque o limite do termo geral não existe. E aí não existe por quê? Porque os termos de ordem ímpar da sequência convergem para um valor e os de ordem par convergem para outro valor. Porque eu lembrei desse exercício aqui. Ok? Então, assim, essa aqui
dependendo de como você encara ela, não é tão fácil. E é por isso que eu sempre acho os exercícios de ordem par aqui dos estudos difíceis. Os de ordem ímpar, até que fáceis. Aí você é fácil e ainda tem a resposta. E se você pegar o solucionário na internet, pelo menos o que eu achei, não tem os de ordem par. Eu não sei se tem algum outro site que tenha todos, né? Talvez tenha. Enfim. Ok? Então tentem fazer aí, viu? Só dessa sessão de séries alternadas, vocês podem tentar fazer esses aqui, né? Teste, basicamente, é só para dizer que entre aspas, né? Dizer que converte, dá 2 a 20, tá? Essa aqui é justamente o documento que eu coloquei lá no Classroom. Então, vocês podem tentar aqui os exercícios da segunda, da 2 até a 20. Não deixem para fazer de última hora, viu? Porque tem uns aqui que se fosse só uma coisa muito robótica, até que dá para tentar fazer de última hora. Ok? Vocês estão onde já? Vocês já chegaram no teste da raiz da razão já? A maioria? Já, né? Tentem fazer muitos, viu? O máximo possível. Vocês têm algum que vocês querem que eu faça? Ah, tem um aqui. Ah, tem um aqui que eu vou deixar aqui para vocês. Ó. Tentem fazer esse. Ou eu já fiz. Não lembro. Mas não interessa, não. Se eu já fiz, tá feito. Se eu não fiz, vocês vão tentar fazer. Ó, tem uma coisa nesse aqui que eu achei muito esquisita. Se você colocar no programa, no computador, ele vai dizer que converge. Mas ela não converge, ela diverge. Eu acho que nessa especificamente aqui, o programa deu um bug, um erro. Eu não sei, eu botei no Symbolab, uma coisa assim, não sei. Um desses online aí, se você colocar, ele vai dizer que essa daqui, ela vai convergir. Mas, por isso que eu achei muito estranho. Tem dois, tá? Esse e esse aqui. É a mesma coisa, só que tentem fazer esse aqui. Esse aqui eu coloquei, eu fiz, aí eu fui colocar no programa, né, só para ver o que acontecia, aí deu divergir. Não pode. Mas tá errado. Não sei se foi na hora que ele deu o bug, né? Mas tenta fazer esses dois. Se bem que agora não tem mais graça, porque eu botei teste da... Será que funciona com o teste da razão? Porque na época eu só tinha o teste do limite, né? Aí eu não testei usando o teste da razão, não. Mas enfim, não é que isso aqui é difícil, só por causa que teve esse problema. Eu coloquei isso aqui no computador e deu que divergir, ou deu que convergir, mas ela diverge. Essa aqui converge, tá? Só para vocês terem, já saberem, essa aqui diverge. E a outra já converge, só por causa do 2 ali.
converge. Só por causa do 2. É isso, agora é com vocês, viu? Já fiz minha parte. Vocês aqui tem que... Não sei se vocês não entenderam ainda para ter dúvida. Se você tem que entender alguma coisa para ter dúvida, né? Não adianta perguntar se vocês têm dúvidas, se vocês não estão entendendo muito bem. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? A série... Isso, essa primeira diverge e a segunda converge. Só que eu só falei dela porque quando eu coloquei no programa, essa daqui que diverge, o programa disse que converge, mas ela diverge. Essa outra converge. Tem várias maneiras de fazer que ela diverge. Não, várias não, eu só pensei em duas. Na avaliação, a gente tem que deduzir qual teste usar. Vocês vão ter que deduzir. Porque se falar uso teste, não tem muita graça, né? A única exigência que eu vou fazer é vocês dizerem qual é o teste que vocês vão usar. Eu usarei o teste X, só para dizer, né? Mas vocês vão ter que deduzir qual é o teste. E aí eu não vou exigir, não. Vocês podem fazer, por exemplo, se vocês conseguirem fazer todos usando o teste da razão, tá feito, não interessa. Certo? Não interessa se você fizer todo pelo da razão, todo pelo da raiz, todo pelo da integral, não interessa. Vocês podem usar o teste que vocês quiserem. Ou um outro teste. Se vocês acharem um outro teste desse que eu não falei, eu também aceito. Que tem muito teste que é equivalente, assim, como é que é? Não, é o mesmo teste. Por exemplo, o da comparação e o do limite, tecnicamente, é a mesma coisa. Só que a estrutura algébrica é diferente. Vocês podem usar um outro teste. Basta vocês dizerem qual é o teste que vocês estão usando. Escreverem, né? Pelo teste X, A, B ou C, qualquer coisa. Né? Não tem graça. É porque é muito mais interessante vocês deduzirem. É mais difícil, não vou mentir, não. E a prova, essa aqui, eu acho que vai ser mais difícil que a outra. Não porque eu vou dificultar, mas é porque ela em si é mais difícil. Ok? Essa parte quando a n é diferente de zero. Mas pelo menos vocês têm um tempo, né? E pelo menos é só uma prova. Se fosse várias coisas, como é que é? Essa parte de quando a n é diferente de zero, aí faz A2n e... é porque é o seguinte, ó. O teste da divergência, só lembrando, esse teste aqui só serve para dizer que ela diverge ou não. Não serve para convergência, né? Porque, por exemplo, se o limite do termo geral for zero, isso aqui é importante vocês terem em mente. Se o limite do termo geral for zero, não significa absolutamente nada, nem que converge, nem que diverge. Mas se ele for diferente de zero, você pega o termo geral. Se for diferente de zero, aí eu tenho certeza que a série diverge. Ou se ele for diferente de zero, ou se não existir, tá? E aí, por exemplo, a inexistência de um limite numa sequência só tem... de função tem algumas inexistências, mas de sequência só tem três, né? Ou é mais infinito, ou menos infinito, ou a série fica alternando, ok? Que é o caso dessa aqui, ó. Então, a missão aqui que eu observei foi... Mas por que eu tive essa ideia? Porque se eu olhar só esse limite que está em azul claro aqui, esse circular de azul claro, ele sozinho dá 1. Aí, como ele sozinho dá 1, com esse menos 1 aqui, ele não vai influenciar para que o resto seja 0. E aí você já desconfia que o limite do termo geral, ele não existe. Mas é o seguinte, então, o teste da inexistência da divergência. Se o limite do termo geral for diferente de 0 ou não existir, então a série já diverge. E aí, como a série é alternada, é que eu, por causa desse menos 1 aqui,
é que vem a ideia de usar a questão dos termos pares e dos termos ímpares, ok? Se eu pegar essa aqui especificamente, ó, a n ao quadrado, se eu pegar ela especificamente aqui, ó, vezes menos 1 ela vai ficar alternando, ó. Vai ficar, por exemplo, se for 1, né, ficar menos 1 sobre 1/3, aí, se for 2, vai ficar 4 sobre 4 mais 2 mais 1, e por aí vai, ela vai alternar. E aí a ideia é pegar os termos de ordem par e os termos de ordem ímpar. E para pegar os termos de ordem par, você tem que calcular, pega a expressão AN, né? E você calcula no lugar do N você coloca 2N aqui. E no lugar do N você coloca 2N mais 1. Aí aqui você vai calcular os termos de ordem par e aqui você vai calcular os termos de ordem ímpar. Se os dois limites derem diferentes, significa que o limite da sequência inicial não existe. O que eu fiz, né? Por exemplo, nesse caso aqui, quando você substitui o n por 2n, vai ficar 2n. Aí você calcula esse limite, ele vai dar 1. Quando eu calculo 2n mais 1 ao quadrado, aí pega esse limite aqui, ele vai dar menos 1. Ou seja, se os termos de ordem ímpar tiverem limites distintos, então a sequência inicial ela vai divergir. Mas por que eu fiz isso? Porque ela já é uma sequência alternada. Ok? Primeiro, não é porque uma sequência alternada que o limite não vai existir já de cara. Mas o fato dela ser alternada vai sugerir que eu posso utilizar essa ideia dos termos de ordem par e de ordem ímpar. Ok? Ela sugere, assim, a partir disso, você pode ter a ideia que eu posso usar, cadê? Essa ideia dos termos de ordem par e de ordem ímpar, tá? Porque ela é alternada. Ela pode ser alternada e o limite pode existir, não tem problema, mas como ela é alternada, é que a ideia de usar os termos de ordem par e de ordem ímpar que vem à mente, por causa disso. E aí é uma forma de mostrar que o limite não existe. Como? Calculando os dois limites de ordem par e de ordem ímpar e mostrando que eles são diferentes. É como se fosse um limite lateral, entre aspas, porque em sequência não existe limite lateral, né? Mas como é que você prova na cálculo 1 que um limite não existe em alguns casos? Prova que o limite à direita é um valor, o limite da esquerda é outro valor. Se forem distintos, o limite não existe. Aqui é mais como se fosse isso, o limite dos termos de ordem par. Se for um valor e os de ordem ímpar for outro, o limite não vai existir. Mas eu só tenho essa ideia porque ela inicialmente é alternada. Porque se não for alternada, tá, ela pode não ser alternada, mas sim, pode ser que ela não seja uma sequência alternada, mas mesmo assim os termos sejam diferentes, mas é outra coisa. Mas o fato é que ela ser alternada vai sugerir que você tenha essa ideia de pegar os pares e ímpares, né? Para fazer isso. E aí o limite não existindo é que você garante que a série diverge, ok? Por causa da contrapositiva, né? Porque se ela convergisse, o limite do termo geral vai a zero. Só um exemplo aqui. Entendeu, né? Um exemplo aqui, só para fechar, ó. Essa série aqui, aquela primeira que eu coloquei, é sempre ela porque ela meio que atende basicamente tudo que a gente quer, né? Essa série aqui, ó, esse limite aqui, ele é zero, ó. Essa sequência aqui do termo geral é uma sequência que é alternada, mas mesmo assim o limite existe, e é zero, tá? O limite de menos 1. Isso aqui é zero.
E aí você pode fazer de duas maneiras. Ou fazer direto. Direto significa que tem uma propriedade que é a mesma parecida com de função. Por exemplo, se uma sequência é limitada e o limite da sequência Bn vai a zero, o limite do produto é zero, tá? Então, o limite de AN vezes BN é zero. E aí, o limite sendo zero, é essa propriedade vermelha que você usa para garantir que esse limite aqui de cima vai a zero. Porque a N, nesse caso, é menos 1, ela é limitada, porque ela sempre está entre dois valores. E a Bn aqui é 1 sobre N. E o limite dela é zero. E ela é limitada. Então tem isso, ela é alternada, mas o limite existe. Não é porque é alternada que não vai existir. Ok? Mas se você, por exemplo, calcular o limite dos pares e ímpares dessa daqui, vai dar, os dois darão zero. E aí você pode concluir também dessa forma que o limite total vai ser zero. E a terceira forma de concluir que é zero é justamente calculando provando que a série converge, porque se ela convergir, o limite do termo geral é zero. Ok? Então, eu só tive aquela ideia, primeiro, a ideia de usar essas séries alternadas, ou esse negócio de par ou ímpar, porque o termo geral é alternado, e aí eu já tinha na cabeça que se os pares forem para um lugar e os ímpares para outros, o limite não vai existir, e ele não existindo na série diverge. Ok? Ó, essa daqui, talvez ela não tenha 10 questões, talvez ela tenha 10 itens. Talvez eu coloque assim, uma questão única, prove, converge, diverge, né? E aí tenha vários itens, mas não vai ser no máximo 10 itens, né? A prova inteira. É melhor é a mesma coisa de colocar 10 questões e colocar 5 séries para provar que converge ou diverge. Mesma coisa. Ok? Então tenta fazer maioria, assim, tenta fazer o máximo possível, porque você só sente a dificuldade quando você está tentando fazer e vê a diferença de argumento que cada série tem. Esse é o principal problema. Não é uma coisa que você aprende para uma e essa uma você vai fazer para todas, não. Ok? Tem uns bem difíceis. Ó, vocês, acho que essa semana talvez que vocês vão pegar mais. Caso vocês tenham dificuldade alguma, vocês me avisem pelo e-mail ou pelo WhatsApp e eu faço um vídeo com aquelas que vocês têm dificuldade. Ok? E terça tem aula normal de dúvida, né? Tá chovendo. Ok. Quinta-feira eu não queria fazer o vídeo ao vivo porque é o feriado. Qual o feriado que é? Quinta-feira o que é mesmo? Não, a obra tá parada aqui, tá meio quieta aqui. Mas é porque eles já terminaram a parte que fazia mais barulho. Estão cobrindo lá com o negócio. Quinta-feira é algum feriado, né? Sexta eu sei que é. Não, quinta é que é o do Padre Cícero, né? 24 de março. Eu acho que é. Não, 24 de março é amanhã, né? Que dia é? Enfim. Quinta é dia 25. É amanhã que é o Padre Cícero, né? Aniversário do Padre Cícero. Quinta é alguma coisa é um estadual, acho que é Carta Magna do Ceará. Não sei. Enfim. Então, até qualquer dúvida, vocês me perguntam, vocês pedem para fazer a questão e eu faço. Alguma dúvida, viu? Aí terça também, é só de dúvida. Acho que é melhor do que passar mais conteúdo, vocês não iam ter tempo de assimilar tudo, não. E aí, na próxima prova é funções de... Já vou pular para a função de várias variáveis, né? Que vocês têm que ver isso. Senão vocês não fazem cálculo 3. Também, né? Tá bom. Só isso, né? Então, até a próxima. 3 provas, isso. 3.
A terceira prova é a mesma coisa, mesmo esquema. 10 questões, tudo mais. Deixa eu parar de gravar, porque isso vai ficar muito longo.